Estamos aquí en Sao Paulo, Brasil, nada menos ni nada más que con Marcos Antonio Campacci, un destacado botánico especialista en orquídeas de Brasil. No voy a agrandar mucho sobre su currícula, la que la pueden ver en Wikipedia. Buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Tudo bem. Un honor estar con vos. Bem-vindo aqui a São Paulo, essa cidade louca, grande demais. Obrigado. Bueno, yo siento mucho honor de estar con vos acá en São Paulo, porque sos indudablemente un botánico muy importante en el tema orquídea y destacado a nivel nacional e internacional también, ¿no? Alguna cosa de esa, ¿no? Bueno. A gente faz muito tempo que a gente trabalha com isso, né? Desde 1980, mais ou menos, que a gente mexe com orquídeas. Então, eu sou do Círculo Paulista de Orquidófilos. Em São Paulo tem 3 associações de orquidófilos. Existiam 4, mas uma agora parou. Então temos o Círculo Paulista de Orquidófilos, que é a minha, que é a mais antiga, desde 1941, nós estamos em São Paulo. É a terceira mais velha do Brasil, a nossa associação. Depois tem a OSP, a Associação Orquidófila de São Paulo, que faz a revista, né? E eu sou o editor dessa revista da OSP. E temos também a Sociedade Bandeirante de Orquídeas, também é uma sociedade importante que tem muitos orquidófilos com coleções fantásticas. Bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad para agradecerte que has publicado 2 artículos míos en esta prestigiosa revista, ¿no? Sí. Me honra y me alegra mucho, ¿no? Con Marcos nos conocemos desde hace varios años porque compartimos en una exposición internacional de Paraguay el juzgamiento de la misma y dimos 2 conferencias cada uno allí, ¿no? Así que bueno, tenemos una amistad por el tema de las orquídeas ya de varios años que bueno, que me honra, me gusta mucho. Acá también tienes una revista propia que se llama, ¿cómo se llama? Coletânea de Orquídeas Brasileiras. Coletânea de Orquídeas Brasileiras. Contanos un poco de esta revista. Bem, esta aqui é uma revista voltada mais para a descrição de plantas novas que a gente descobre, principalmente as brasileiras. Mas nós temos aqui também uma colombiana, que já descrevemos uma espécie da Colômbia. Mas normalmente são espécies brasileiras. Pero, por ejemplo, esa especie colombiana, ¿la descubrieron ustedes o simplemente? Não, foi a Patrícia Harding, você deve conhecer. Patrícia Harding, é amiga Sim, minha. ela esteve na Colômbia. Americana? Sim, ela é americana. Ela inclusive participa da nossa revista, se você observar. Essa amiga minha, dela. Patrícia Harding. Ela faz toda a conferência do inglês, né? E também confere as descrições para ver se tem algum problema, qualquer coisa assim. Y Marco, ¿cuántas especies descubriste vos? Aproximadamente umas 150 que a gente descreveu. Muchas. Na nossa revistinha. Muchas. Marco es muy sencillo, de perfil bajo, pero con decir solamente que ha descubierto 150 especies, ya habla por sí sola la cifra, ¿no? E a verdade é a seguinte, dessas 150, praticamente todas são válidas, porque muitas vezes a gente descobre, descreve, mas alguém já tinha descrito antes. Mas essas nossas são praticamente todas bem En su mayoría brasileña, por supuesto. Sim, a maioria brasileira. De distintos géneros, ¿algún género en especial? A primeira que eu descrevi, não foi nessa revista ainda, a gente não tinha essa revista, foi a Catileia tenuis, que é bem famosa. É uma planta da Bahia e foi a primeira que a gente descreveu. Pero en general, en esas 150, ¿hay algún predominio de algún género? Olha, nós temos o gênero Copência, que é bem representativo, é um gênero endêmico do Brasil, alguma coisa, acho que na Argentina e no Paraguai deve ter, na Bolívia também. E bubofilo tem no mundo inteiro, nós temos bastante espécies de bubofilo e algumas micro-orquídeas também, criadela, pavistiela, essas plantas assim. Bueno, voy a tocar un punto sensible.
a tus sentimientos. Vos defiendes mucho el género Copencia y a nivel internacional medio que no se acepta el género Copencia. ¿Puedes explicarme cuáles son tus fundamentos para digamos, sostener este género Copencia? A verdade é a seguinte. Bom, eu não vou falar o que eu penso exatamente, porque pode ser um pouco complicado. Mas é o seguinte, a aceitação de um determinado gênero ou não depende do critério que você tem em mente. Como atualmente os ingleses dominam o cenário, eles se acham no direito de fazer as coisas do modo deles. Então eles juntam todas as coisas. Então pegaram todos os oncídios brasileiros, quase todos, né? E juntaram com outro gênero. A grande maioria dos brasileiros foi juntado com Gomeza, porque é um gênero que foi descrito anteriormente do que esses outros que seriam, que a gente pretende colocar. Agora, por quê? Por que isso? Porque a evolução desses oncidine brasileiras é muito diferente das outras, do resto dos oncídios verdadeiros. Gênero muito grande. Sim, é um gênero muito amplo e as principais espécies estão na América Central e avançam um pouco para a América do Sul, mas as principais são na América Central. Então foi descoberto que realmente na evolução as espécies brasileiras vinham de um grupo completamente diferente desse. Es decir, vos crees que Copencia tiene su fundamento en la filogenia. Sim, porque o en la morfología también. a morfologia é completamente diferente. Como você pode dizer que uma gomeza e uma Copencia são a mesma coisa? É absurdo. É absurdo isso. Na minha opinião é absurdo. Em primeiro lugar, gomeza tem a coluna e o labelo concrescidos até a metade. Copencia não tem. Só isso já bastaria. É a coluna livre? Sim, a coluna totalmente livre. Você acredita que essa é uma razão importante para separar Claro, Copencia? uma das principais razões é essa. A gomeza é muito diferente. Todas as flores são bem clarinhas, entre verde e amarelo. Amarelo muito claro, muito pálido. E Copencia não, é vibrante, é um amarelo vibrante. Ou seja, ela pede os insetos polinizadores completamente diferentes de gomeza, completamente diferentes. Não é só Copencia, nós temos Batistônia no Brasil, nós temos Brasilidium, que foi um gênero que eu descrevi. Como você pode falar que um Oncidium crispo, uma planta desse tamanho assim, flor daquela grandona, pseudobulbo enorme, flores enormes, pode ser a mesma coisa que uma gomeza? Isso é absurdo. Isso convém. Me gusta mucho la pasión que pone Marcos en la descripción y en la defensa del género Copencia. O problema é o seguinte, em taxonomia você pode escrever isso. Se eu descrevo, vale. Se você descreve, não vale. É assim que pensam eles. Assim crees que hay un favoritismo en alguna medida? Eu creio que sim. E veja bem, é muito mais fácil você dividir para poder identificar do que juntar tudo. Se eu pego aqui na minha mão, tem aqui, falou. Eu tenho aqui uma gomeza. O que pensa você? Que tem uma plantinha com aquela hastezinha pequena, com aquelas florzinhas verdinhas, todas encrespadas. Aí eu te mostro uma Copencia. Você fala, é essa gomeza. Aí se eu te falo, tem uma Copencia, você já pensa na flor amarela, bonita, não naquela porcaria. Entonces, digamos, los fundamentos para el género Copencia son una columna libre, primeiro, um dos caracteres, né? Tronco filogenético distinto. Sim, completamente diferente. Colores distintos. Haste floral paniculada, muitas flores grandes. Flores grandes. Normalmente, a grande maioria das Copencias, elas têm hábito mais rupícola, algumas até terrestres, algumas são epífitas, mas a grande maioria é rupícola. Então,
recebe sol direto, aguenta sol direto. Nenhuma gomesa aguenta isso. Gomesa é de mata atlântica, de mata úmida. Você tem gomesa na Argentina, você sabe muito bem como é que é. Aliás, a primeira copência descrita é a Argentina. Ah, sim? É a copência bifólia. Ah, copência bifólia. Sim. Nós falamos gomesa bifólia. Eu não falo gomesa, não vou falar nunca. Vou morrer sem falar. E assim. Es muy emblemática Copencia bifolia en Argentina. Baja por las yungas o cerros entra al noroeste argentino hasta la provincia de Catamarca. Y por el noreste argentino baja por la selva en galería como epífita, y es la epífita más austral que llega hasta Buenos Aires, ¿no? Ô Pedro, taxonomia significa nomenclatura das, em geral, de seres vivos. Nomenclatura. Nomenclatura é um nome. Um dos princípios básicos da taxonomia é você facilitar o entendimento para as pessoas. Quando você fala copência, todo mundo já sabe o grupo certo qual é. Aquelas amarelas, flores grandes. Quando você fala gomesa, como era entendida antigamente, senso estricto, que a gente fala, você lembra muito bem quais são aquelas plantinhas com florzinhas pequenas, todas, haste floral sempre caída, brácteas grandalhonas, tudo diferente de copência. Agora, se você fala gomesa no senso lato, ou seja, no senso que vale tudo, você não sabe que planta você está falando. Você concorda? Então, um dos princípios básicos da taxonomia é o entendimento daquilo que você está falando. E quando você divide os gêneros em vários gêneros, você sabe perfeitamente. Se eu falo para você, eu tenho uma batistônia, você já sabe, aquela que tem forma de charuto, haste floral, florzinha pequena. Se eu falo uma gomesa, mas estou pensando numa batistônia, você está pensando naquela gomesa diferente. Ou seja, é ridículo isso, é ridículo. E depois isso não tem nada a ver com ciência. Isso é muito mais filosofia. Claro.